Oi, eu sou a Mariane. Oi, eu sou a Josefina. Eu sou a Jordana. E eu sou a Eduardo. E juntas nós vamos fazer uma videoaula. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. Yeah! Precisa falar que nem zumbi. Sim. Vamos fazer uma vida. Eu vou falar sobre as variações linguísticas sociais e situacionais. Eu vou falar sobre as variações linguísticas históricas e regionais. Eu vou falar sobre a língua culta e coloquial. Eu vou falar sobre a origem da língua portuguesa. É nóis. As variações... Não. A origem da língua portuguesa. A portuguesa. A origem da língua portuguesa. Com as inúmeras migrações entre os continentes, acabou subdividida em 5 ramos: o helênico, o românico, o italiano, o francês e outras águas denominadas latinas. Com a expansão marítima portuguesa, o português foi levado para as colônias portuguesas e chegou no Brasil em 1500. 2010, moleque. Romanos. Tá, errei. Vai de novo. Os portugueses... Não. Não jogo ninguém. Tá, Mariane, cala a boca. Que o mundo precisa ver. Chapadão do burro. Parece, parece. Mostra. Deu. Pronto? Posso gravar? Faz. O português originou-se do latim vulgar, que foi introduzido na Península Ibérica pelos conquistadores romanos. Com cerca de 250 milhões de falantes, a língua portuguesa é a 5ª língua mais falada do mundo. No caso da Península Ibérica, podemos citar o catalão, o castelhano e o galego-português, do qual resultou a língua portuguesa. A linguagem coloquial, informal ou popular é uma linguagem utilizada no cotidiano em que não exige atenção total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral. É mesmo, é? Na linguagem informal, usam-se muitas gírias e palavras que na linguagem formal não estão registradas ou têm outro significado. Nesse momento, devemos deixar de lado a linguagem coloquial e dar lugar à linguagem formal ou culta. Isso porque torna-se deselegante conversar com seu chefe ou superior de maneira coloquial, por exemplo, com um discurso repleto de gírias, abreviações e erros gramaticais. As variações regionais são chamadas dialetos, que são as marcas determinadas referentes a diferentes regiões. Como, por exemplo, citamos a palavra mandioca que, em certos lugares, recebe outras nomenclaturas, tais como macaxeira e aipim. Assim, tipo, e aí, meu, que da hora daqui no show, meu. Vou catar várias minas depois de aparecer aqui. Eu falo, não, isso é mentira. O paulista tem vários tipos de sotaque também. Tem o paulista da MTV, que vocês acabaram de ver. Tem o paulista italiano, que fala assim, que é da moga, que tem o sotaque mais puxado de Catanduva. Tem o paulista, que é o paulista do interior, que fala porta, corte, morte, sorte, forte, né? Que é o paulista que deve falar inglês, exatamente é esse, né? Caraíra, Piracicaba, is near or far, né? E tem também o sotaque da... Tem o nasalês de São Paulo. O nasalês é aquela menina que fala, sou a Juliana e tenho 25 anos. E tem, por último, também... O sotaque da periferia. Sotaque da periferia de São Paulo. Porque na periferia de São Paulo a voz das pessoas vai ficando grave. Posso usar esse microfone aqui? Pode, claro. Que a voz das pessoas na periferia de São Paulo vai virando tipo... Oh, e aí, mano, tudo certo, mano? Inclusive, mano, quando eu falo assim com essa voz, dá mó vontade de rimar, certo? Mais ou menos assim, ó. Eu sou entrevistado, você é um entrevistador. É um prazer estar aqui no programado Jô. É diferente. Pode ser diferente. Tem um cantar também. Me diz onde é que se encaixa aquele cantar de falar assim. Foi em novembro, entende? Foi em novembro. Na verdade, Jô... na verdade, eu encontrei um menino aqui em São Paulo chamado Enzo. Né? E eu, com meu sotaque carioca, falei pra ele, e aí, Enzo? Ele, Enzo!
Teu titio sabe, aqui é o sotaque do titio. Titio é carioca, fala Enzo. É Enzo! Era Enzo que ele queria ouvir, entendeu? Mas entendendo, comendo, bem legal, assim. Mas é de que? Eu acho que são nasalês. Eu acho que são nasalês. É o Eu sou a nasalês. Juliana, tenho 25 anos, estou aprendendo muito. Eu nasci no mês de setembro, né? E no Rio, só tem um sotaque? No Rio de Janeiro tem uma coisa legal que é a seguinte, o sotaque do carioca facilita você conseguir certos favores, sabe? Por exemplo, se você chegar aqui em São Paulo educadamente e pedir, por favor, Alex, você poderia me trazer mais uma canequinha d'água, por favor? Ele provavelmente... Não me atenda não, porque o carioca agora tu vai atender. Que Peraí. Que agora que o carioca, essa é a diferença. O carioca vem e fala assim, aí, compadre, ô da gravata, traz uma caneca aí pra mim, enche essa caneca aí, compadre. Bora, traz logo aí, irmão. Vambora com o bagulho aí, compadre. Vou ficar neurótico aqui, irmão. Vamos aí. Valeu. Já. Valeu, compadre. Vai nessa. Então é um sotaque intimidador, entende? A variação social estão diretamente ligados aos grupos sociais de uma maneira geral e também ao grau de instrução de uma determinada pessoa. A social relacionada aos grupos sociais, de idade, de sexo feminino e masculino, de classe social e de grupos sociais. Vai, gurias, olha esse livro aqui, que legal. Vai! Sobre o que é, Cupis? Sobre as variações linguísticas. Vai! Muito louco, você! Variação histórica é aquela que sofre transformações ao longo do tempo, como, por exemplo, a palavra você, que antes era voz-me-se e que agora, diante da linguagem reduzida, no meio eletrônico, é apenas VC. O mesmo acontece com as palavras escritas com PH, como era o caso de farmácia e agora é farmácia sem o PH, com F. Variação social. Errou! Citacional. Variação citacional depende da ocasião que envolve o ato comunicativo. Citação de uso da língua. Formal, informal, padrão no padrão, coloquial, oculto. Então, gente, isso foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal.